Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quedas de produção e redução de compras da China afetam desempenho da mineração. Foto. Divulgação. Dino. A China, principal compradora de minérios do Brasil, reduziu em 31% as importações no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, e em 29%, em relação ao quarto trimestre de 2021. Além disso, a queda na produção mineral brasileira foi observada, principalmente devido às fortes chuvas em Minas Gerais e diversas manutenções em unidades operacionais pelo país. Assim, depois de apresentar números crescentes em seu desempenho nos últimos meses, a indústria da mineração do Brasil passou por um período de baixa nos resultados no primeiro trimestre de 2022, comprovando a natureza cíclica da atividade. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2022 e o de 2021, estima-se que a produção em toneladas caiu 13%, o faturamento baixou 20%, as exportações diminuíram 22,8%, a arrecadação de tributos caiu 20%, acompanhando o faturamento, e a de royalty baixou 25%, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 26/4, pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. O IBRAM informa que entre os fatores que mais contribuíram para resultados inferiores da indústria mineral brasileira, estão medidas de isolamento decretadas pela China em reação à pandemia de Covid-19 em diversas cidades, queda na produção de minério de ferro, devido ao forte nível de chuvas em janeiro em Minas Gerais e desempenho abaixo do esperado em grandes unidades de produção no norte do país, manutenções em unidades produtivas, redução da demanda por minérios pelo governo chinês como medida de controle de preços e queda na produção de aço de várias siderúrgicas chinesas em resposta às medidas de controle de qualidade do ar durante as Olimpíadas de Inverno em fevereiro. Mesmo com queda nos principais indicadores, o resultado da mineração foi fundamental para sustentar o saldo comercial brasileiro. O saldo comercial mineral, 6,2 bilhões de dólares, que é a diferença entre exportações e importações de minérios, equivale a 52% do saldo Brasil, 11,8 bilhões de dólares, apontam os dados do 1322. No mesmo período, o setor mineral arrecadou expressivos 19,4 bilhões de reais em tributos e royalty. Os investimentos do setor mineral em 5 anos, de 2022 a 2026, são estimados em 40,4 bilhões de dólares, sendo 46% já em execução. Desse total expressivo, 4,2 bilhões de dólares serão investimentos socioambientais e 36,2 bilhões de dólares em produção e em infraestrutura. O minério de ferro receberá os maiores aportes até 2026, 13,6 bilhões de dólares. À frente de minérios de fertilizantes 5,75 bilhões de dólares e de bauxita 5,56 bilhões de dólares. Para os próximos meses, o IBRAM projeta ligeira recuperação dos resultados, em relação ao primeiro trimestre de 2022. Os resultados do primeiro trimestre e os volumes expressivos de investimentos ajudam a compreender melhor a importância da indústria mineral para o Brasil. Mesmo quando há alguma queda nos resultados, as exportações de minérios geram divisas das quais o país não pode abrir mão. Daí ser muito conveniente ao país estimular a pesquisa mineral, para que possa haver expansão planejada da mineração sustentável, e além disso, precisa haver a consciência de que essa indústria não pode estar exposta a seguidas tentativas de sangrar sua competitividade, por meio da elevação de seus tributos e encargos. Como se tem observado, disse Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, na apresentação dos dados setoriais. Dados da mineração no primeiro trimestre de 2022, item produção mineral. A produção mineral estimada foi de 200 milhões de toneladas, 13% a menos do que a do primeiro trimestre de 2021. Item faturamento setorial. O faturamento foi de 56,2 bilhões de reais, 20% abaixo do 1321, 70,3 bilhões de reais, e 31% menor do que no 4321. 81,5 bilhões de reais, item tributos. 19,4 bilhões de reais, foi o total de tributos e encargos recolhidos pelo setor mineral no 1322, redução de 20% na comparação com o 1321, e de 31% em relação ao 4321. FEM é considerada o royalty do setor mineral. No 1322 o setor recolheu 1,55 bilhão de reais, valor 25% abaixo do 1321. E 36% menor do que no 4321.
Item empregos. Dados oficiais do governo federal, novo CAGED, indicam que foram geradas 1.048 vagas, diretas de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Assim, o setor totalizava quase 200 mil empregos diretos em fevereiro. Item comércio exterior. As exportações de minérios totalizaram 9,4 bilhões de dólares no 1/22, uma queda de 22,8% em relação a 1/21. 12,1 bilhões de dólares, e queda de 21,3% em relação ao 4/21. Foram 75,7 milhões de toneladas de produtos minerais exportados no 1/22, 11% a menos do que no 1/21, e 20,2% a menos do que no 4/21. As importações de minérios totalizaram 3,2 bilhões de dólares, crescimento de 119,9% em relação a 1/21, 1,5 bilhão de dólares, e queda de 3,1% em relação ao 4/21, 3,3 bilhões de dólares.